Pai do Senhor para os irmãos, glória a Deus. Vou começar aqui lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 26, diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se, pois, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia foi levado como ovelha para o matadouro, como mudo cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu sua boca. Então na sua humilhação foi tirado do julgamento. Com quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem se diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura e anunciou a Jesus. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de uma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. Respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, e tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco. Então jubiloso continuou o seu caminho. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer uma oração para nós poder, amém, dar uma introdução dessa palavra aqui. Meus irmãos, essa palavra aqui tinha pregado, né, meus irmãos? Os apóstolos já tinham feito discípulos, já tinham feito os evangelistas, e Filipe é um desses evangelistas, né? A Bíblia diz então que esse Filipe era homem cheio do Espírito, e a Bíblia fala que através dele muitos sinais aconteciam, de sorte que os paralíticos andavam, né? Era muitos sinais que tinha ali onde Filipe estava ali entre os apóstolos, em Samaria, né, meus irmãos? A Bíblia fala que em Samaria a palavra de Deus através de Filipe foi muito propagada, e Samaria sempre foi a cidade, né, meus irmãos, cheia de idolatria, cheia de pecado, cheia de imundícia. A Bíblia fala então que Filipe propagou a doutrina de Cristo com muita autoridade. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia e ouviam os sinais que ele fazia. Era muitos sinais, era muito poder de Deus. Você está entendendo? Muito poder de Deus, muita cura. Sendo que a Bíblia relata que os espíritos imundos saíam, meus irmãos, clamando em alta voz, os paralíticos e os coxos eram curados. Olha que mistério, olha que evangelho tremendo que pregava aqui nessa época. Olha que evangelho, meus irmãos, que nós temos que trazer para os nossos dias. Havia grande alegria naquela cidade. Por quê, meus irmãos? Quando tem uma igreja viva de sinais, de poder, de libertação, de cura, de maravilha, até as pessoas que são católicas, que são feiticeiras, espíritas, qualquer credo, meus irmãos, eles curvam diante de Deus. Porque o evangelho tem que ter milagre, tem que ter sinal, tem que ter mudança de vida. Então este homem Filipe era cheio do Espírito, entendeu? Esse jovem estava, o Espírito de Deus era apaixonado pela vida dele, né? Era sinais tremendos, meus irmãos. Então os sinais eles têm que acontecer para as pessoas se converterem, né, meus irmãos? A singeleza do evangelho, é os milagres, é o poder de Deus. Além disso daí, as multidões iam até Filipe unanimemente. Quer dizer o quê? Não tinha como contradizer. Não tem como contradizer, meus irmãos, uma igreja, um homem, um ministério que tem poder. Você está entendendo? Então não tem esse negócio. Você está entendendo que nós temos que enfrentar as trevas e vencer as trevas, sabe? Então a Bíblia fala então que Filipe enfrentou um grande mágico ali, um homem influente ali, a qual Deus, aleluia, Deus fez uma grande obra, né, meus irmãos? Aleluia, graças a Deus. De sorte que eles creram, né, meus irmãos? Eles creram e foram batizados, né, meus irmãos? Tanto homens
quanto mulheres. O próprio, aleluia, graças a Deus, o próprio Simão. Então ele foi atraído por essa isca, né, meus irmãos? Por esses sinais e a qual Deus operava na vida de Filipe. Mas a Bíblia fala que Filipe, então, o anjo do Senhor chegou a Filipe e falou, dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, que desce para Jerusalém, a caminho de Gaza, que está deserta. Olha para você ver. Quer dizer o quê? Que o ministério de Filipe não se baseava só em sinais, só em poder, em fama. Quer dizer o quê? Que o ministério, a igreja, ela não serve para poder promover o homem ficar rico, para o homem obter bens, material. O evangelho não é para isso. O evangelho é para a salvação de todo aquele que nele crê. Você está entendendo? Os sinais servem para poder mostrar para as pessoas que Deus está com elas. Você está entendendo? Então, como aquele homem estava tão querendo a glória de Deus, não a glória para si, ele falou, não, a minha fama, isso não é nada. Então quer dizer o quê? Ele foi para o lado de Gaza, onde não tinha nada, estava deserta. Você está entendendo? Então, às vezes, Deus vai dar direção para a igreja, né? Que às vezes Deus vai tirar do meio, dali, né, meus irmãos? Deus não quer a fama, promover o homem. Deus quer que pessoas venham arrepender. Às vezes, se Deus que estiver aí numa cidade, para ganhar uma alma, para ganhar uma pessoa, enviar nós para ganhar uma alma, vale mais do que o mundo inteiro uma alma. Você está entendendo, meus irmãos? Então quer dizer o quê? Que nós temos que fazer de tudo para ganhar uma alma. Então uma alma tem um valor muito caro, né? Então ele foi observando o que o anjo falava com ele. Então ele era comissionado pelo anjo. Então esse negócio que tem, e tal, existe sim, meus irmãos. O ministério de um homem de Deus, ele é comissionado por Deus e pelos anjos. A Bíblia fala no livro de Hebreus que os próprios anjos são ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Você está entendendo? Nem todo ministério que você pode acreditar, aqui tem anjo, olha aí o anjo fazendo isso aí, olha aí o anjo fazendo isso aqui, não, nem todos, meus irmãos. Mas eu digo para os irmãos, né? Aleluia, graças a Deus que Filipe era comissionado pelos anjos, né? Os anjos eram ministradores desse ministério de Filipe também. A Bíblia fala que ele foi, levantou-se e foi. E ele viu um homem eunuco, etíope, ou seja, né, meus irmãos, eunuco, ou seja, ou ele era castrado, ou ele fez o voto de ser eunuco, de ser separado para o reino de Deus, devido à religião, né? Então, quer dizer, a Jerusalém para adoração. Você está entendendo? Ele foi para Jerusalém para adorar, porque eles falavam que o lugar onde se deve adorar era em Jerusalém, mas só que Jesus já tinha quebrado essa tradição. O verdadeiro lugar dos adoradores é em espírito e em verdade. Aqui, se nós adorar a Deus em espírito, Deus desce um anjo aqui neste lugar. Deus desce um anjo e mostra sinal tremendo. Porque o sinal onde deve adorar não é em Jerusalém, não é na Deus é Amor, na Universal, Assembleia de Deus. O verdadeiro lugar dos adoradores é em espírito e em verdade. Quando você adora em espírito e em verdade, Deus ele desce lá. Ele vem receber a tua adoração. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia fala então que ele regressava sentando no seu carro e lia o profeta Isaías. Então ele estava lá, né? Vamos supor ali no seu carro, ali, no seu cavalo ali, aí lendo ali o profeta Isaías sem entender, meus irmãos. Aí a Bíblia fala então que o Espírito disse a Filipe, vai até o carro, vai lá ver o que ele está lendo. Aí Filipe chegou e ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse Filipe, entende tu que lê? Ele disse, como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Você está entendendo, meus irmãos? O mistério que a gente tem que, para a gente entender as coisas espirituais, temos que andar como gente espirituais. Você está entendendo? A igreja tem que ser uma igreja, primeiramente, a base da igreja, meus irmãos, é Cristo. E depois, meus irmãos, né, é a doutrina dos apóstolos. Então nós só podemos basear se uma igreja é bíblica se ela segue essa regra. Se Cristo é o cabeça da igreja, se o Espírito Santo, se nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, entendeu, meus irmãos? E na palavra, principalmente na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade para nós, amém? E disse então, como eu posso ler e entender se alguém não me ensinar? Então na parte que ele estava lendo, era essa parte, foi levado como ovelha para o matadouro. E como a ovelha muda diante do tosqueador, não abriu sua boca. Aí ele estava lendo Isaías 54, a qual fala como Jesus foi levado ao matador. Só que ele não entendia quem era essa pessoa. Você está entendendo que tem muita gente na igreja que não sabe quem é Jesus, não sabe para que Jesus veio nessa terra.
Jesus veio nessa terra sofrer por mim e por ti, meu irmão. Para que nós tenhamos essa oportunidade, entendeu? De aceitar Ele como Salvador e Ele remiu nossos pecados. Então, meus irmãos, aí a Bíblia fala, né? Olha a importância que a igreja tem em ensinamento. A igreja ensinar corretamente. Olha a importância. Aí Filipe então disse para ele, explicando desde o profeta Isaías, desde do Gênesis, foi explicando para ele, meus irmãos, até chegar em Jesus. Aí a Bíblia fala que indo eles a caminho, chegaram ao pé de uma água, ou seja, né? Não posso dizer se foi um rio ou se foi uma poça d'água. Não podemos dizer, né, meus irmãos? Podemos dizer que ele chegou ao pé de uma água. Você está entendendo? Aí o eunuco disse assim: eis que aí a água, o que me impede de eu ser batizado? Olha para você ver o mistério. Olha para você ver a proximidade do reino de Deus, sabe? Então quer dizer o quê? O Espírito que estava em Filipe falou: não, ele está preparado. O arrependimento dele é sincero. Entendeu? Ele está procurando o caminho. Ele está verdadeiramente no caminho. Você está entendendo que tem muitas pessoas que vão para a igreja e já são batizadas, irmão, já são porque produz fruto. Aquele homem, ele estava mesmo à procura, né, de alguém que fazesse ele entender o sentido da palavra, o sentido, né, daquilo que ele mais procurava, Jesus, entendeu? Aí, só que agora ele esclareceu, Filipe pregou para ele creu, ele arrependeu. Você está entendendo, meus irmãos? Então o arrependimento tem que ser instantâneo, tem que ser imediato em nós, para nós receber o reino de Deus, tem que ser dessa forma. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu tirar esse cartão, então, nas águas com ele. Então a Bíblia fala, então, meus irmãos, e ele falou assim, ó: o que me impede de eu ser batizado? Aí Filipe disse assim: é lícito, se crê de todo o teu coração. Quer dizer o quê? Que o arrependimento tem que estar no coração da pessoa. A pessoa tem que pensar assim: não, eu vou batizar, eu vou ser uma pessoa limpa, nova. Eu quero o reino de Deus para a minha vida. O mundo acabou. Então, quando você desce as águas, ou antes de descer as águas, você tem que estar arrependido dos seus pecados. Aí disse Filipe, mais ainda completando, e disse: creio que ele disse, então respondendo, creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele creu. Bem, meus irmãos, vamos lá então logo lá, né? Aí a Bíblia fala que depois Felipe o batizou. E depois que o batizou, Felipe, o Espírito arrebatou Felipe, ou seja, arrancou ele daquele lugar e levou às outras. E anunciava o reino de Deus. E esse homem se alegrava. Então, meus irmãos, o batismo é para arrependimento, amém? E para conversão, salvação da nossa alma. O batismo não quer dizer que a gente estamos salvos, mas significa arrependimento, amém? Significa que nós somos uma nova criatura. Vai morrer a velha criatura e agora vai ter que produzir. Aleluia. Vamos fazer oração. Vamos orar pela pessoa, pela irmã Maria. Não, dona Maria. A senhora primeiramente aceita a Jesus Cristo, Salvador da tua alma nesta manhã, para arrepender o pecado. Você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida? A senhora aceita também andar na santidade, todos os preceitos bíblicos da palavra, primeiramente, e também de todos os preceitos da igreja, porque se a igreja reconhece que a Bíblia é a única regra de fé, então também a senhora tem que reconhecer também que a igreja também, né, anda nos preceitos da palavra. A senhora aceita toda a doutrina da igreja, te instruindo, né, mesmo quando a senhora batizar, a Bíblia fala que nós temos que ensinar, assim como o profeta, assim como Felipe ensinou ali o eunuco o caminho, a senhora aceita também, em nome de Jesus? Amém? Louvado seja Deus. A senhora aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo como único Deus e Senhor? Amém? Então vamos então, né, meus irmãos? Coloca a mão aqui assim, ó, tampa o teu nariz. Amém? Isso, quase. Amém? Deixa aberto, na hora que for descer, você tampa o fundo, viu? A senhora acende. Amém? Então hoje, nesta manhã, eu, pastor Renato, ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu batizo a Dona Maria dos Reis, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Um abraço. Eu não quis ir não, viu? Um abraço. Água fria, né? Vai levando